paz, igreja? Amém? Glória a Deus. Estamos aqui, irmãos. Uma manhã de sol, uma manhã bonita. Não é isso? O que é mais importante na nossa vida? É nós estarmos com o Senhor e o Senhor está conosco. E as outras coisas? Bom, as outras coisas estão na mão de Deus, né? Então nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje. Quero compartilhar com os irmãos algumas experiências, compartilhar a palavra, e que essa palavra, ela venha tocar no nosso coração. Como é importante nós termos aquele momento em que nós sentimos que o Espírito Santo fala com a gente. Não é uma coisa boa? Não é uma coisa maravilhosa? Então eu te convido a prestar atenção. Eu tenho vários versículos hoje que eu quero compartilhar com a igreja, mas o primeiro deles está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 3. Nós vamos ler só esse versículo agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Diz assim a palavra: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos. Pedimos que a Tua palavra venha tocar no nosso coração de uma forma poderosa, meu Deus, e que nós possamos ser fortalecidos na graça, no poder, na unção do Teu Espírito Santo e nos levantar, Senhor, para vencer todas as barreiras, porque é o Senhor que está conosco. Estende as Tuas mãos para nos abençoar nesta hora, para abençoar o Teu povo, para abençoar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar especialmente sobre esta parte do versículo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então eu quero aprofundar um pouquinho o que está escrito nesse versículo, mas o que é importante para a gente, irmãos? Importante na nossa vida é nós conhecermos o reino que nós pertencemos. Nós somos chamados por Cristo e pertencemos a qual reino? Ao reino de Deus. Mas o reino de Deus já foi estabelecido. O Senhor reinará para sempre, lá no futuro, mas hoje Ele reina aqui na terra. Aí nós vamos pensar assim, mas se o Senhor reina em tudo isso que a gente vê, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas não, irmãos, o Senhor reina na vida e no coração daqueles que desejam que Ele o faça. Ele reina naquela pessoa que aceita que Ele é o Senhor. Por isso que fala, ninguém pode dizer Jesus Senhor ou Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. Então nós, como pertencentes ao reino de Deus, você pertencente ao reino de Deus, o que pode trazer alegria na nossa vida? É nós conhecermos todas as coisas concernentes ao reino de Deus para viver uma vida de alegria. O Senhor nos chamou e Ele quer dar alegria ao nosso coração. Então, quando nós conhecemos essas grandezas do reino, nós também temos paz no coração. Irmãos, não tem coisa melhor nesse mundo a não ser a paz que o Senhor Jesus Cristo concede ao nosso coração. E o que é paz? Paz é ter tudo resolvido, estar tudo bem? Não. Paz é você descansar no Senhor, mesmo que a situação esteja difícil. Mesmo que nós estejamos no meio da tempestade, a paz reina no nosso coração. Então vamos conhecer cada uma destas coisas e entender o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Mas antes de falar sobre o reino de Deus, eu quero fazer um contraste, eu quero fazer uma comparação.
Eu quero falar do reino deste mundo, para nós fazermos a comparação. E, fazendo a comparação, a pessoa pode decidir que reino ela quer seguir, que reino ela quer pertencer. Mas é importante nós conhecermos também o outro lado, porque quando nós conhecemos aquele que se levanta contra nós, mais nós vamos buscar as armas para vencer todas as suas obras. Então vamos lá. O reino deste mundo. O que a palavra diz? A palavra diz que este mundo, ou seja, toda a terra, todas as pessoas, com exceção daqueles que pertencem ao reino de Deus, todos que não pertencem ao reino de Deus, diz a palavra que eles estão mortos no maligno. Porque a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Isso está lá em 1 João, puxa, está difícil de ler aqui. 1 João 5,14. Né? Então, tudo que é concernente ao mundo está morto no maligno. Mas vamos pensar o seguinte, o que os nossos olhos veem? A gente acordou cedinho hoje? Acordamos, né? Aí olhou assim pela janela, de onde você pode ver, você viu que não estava chovendo. Que bom, amanheceu um dia bonito. Não estava tão claro assim, mas depois foi clareando. Aí daqui a pouco vem um sol. Então o que os nossos olhos veem? Os nossos olhos contemplam toda a criação de Deus. E a criação de Deus nos alegra, não é verdade? A gente ver as coisas, continuar, ter essa graça de Deus de poder enxergar. Tem pessoas que têm problema de visão, mas ter essa graça de poder enxergar, de poder ver, por exemplo, o mar. Quem é que gosta de ver o mar ou de estar no mar? Eu sempre gostei, desde pequeno. Eu lembro até hoje, com 4 anos de idade, irmãos. É a primeira vez que eu fui numa praia. 4 anos de idade. Aí você vai me perguntar, você lembra como era o mar? Eu lembro como era o mar e lembro toda a viagem que a gente fez. A gente foi de trem. Fomos de trem, toda a família pegou o trem e foi para lá e passamos uns 10 dias lá na praia. Foi a minha primeira viagem. Quando a gente vai chegando, que lá do alto você começa a ver assim, eu já me apaixonei, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Quando eu cheguei, quando eu desci, que eu pus o pé na areia, que eu senti aquele cheiro do mar, me apaixonei de novo. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Mas isso o Senhor deixou para nós nos alegrarmos com estas coisas. Então, nós vemos o mar, a paisagem, as plantas, os pássaros e tantas outras coisas que são boas, que o Senhor entregou na nossa mão. Desde o princípio Ele entregou na mão do homem. Só que o homem, ele teve que dividir essa glória, né? Ele abriu mão e depois o Senhor veio para restabelecer. Mas só para a gente entender aqui. Então nós podemos ver a criação. Nós podemos contemplar a bênção de Deus em todas as coisas. Ele é o Criador. Você olhar para o céu, aqui é mais difícil, você olhar para o céu, ver as estrelas, ver a lua. É uma coisa bonita, eu sempre gostei também. Então, nós temos esse privilégio de contemplar e ver as obras das mãos de Deus. Amém, isso é bom. Mas o que mais a gente vê nesse mundo? Quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a ver toda a maldade do mundo, toda a injustiça. E é uma coisa terrível. Nós podemos ver o engano reinando em todas as coisas. Pessoas fazendo tudo para levar vantagem, não se importando com quem ela está prejudicando. Por exemplo, os aposentados, todo mundo já ouviu essa notícia. Ela não se importa com os aposentados, com a criança, se a criança tem a merenda, se não tem, se a criança tem o uniforme, se não tem, se tem o material, se não tem. Essas pessoas não se importam com isso, porque elas visam o lucro que elas vão ter, e não importa quem vai perder com isso. Não é isso que os nossos olhos veem hoje? É isso que nós vemos. Mas cabe a nós, irmãos, clamarmos por justiça. Quando a igreja de Deus, em todo o Brasil, se levantar unânime e clamar por justiça, eu tenho certeza, irmãos, Deus vai estender as suas mãos sobre nós, sobre o nosso país, e nós vamos ver uma grande mudança neste lugar. Eu creio. Eu lembro que eu falei com os irmãos no comecinho do ano, vamos orar para que haja justiça.
Irmãos, eu continuo orando todos os dias por isso. Se você fez esse propósito, continue orando, porque eu tenho certeza, irmãos, os nossos olhos vão contemplar a justiça de Deus nessa terra, porque a oração do povo de Deus chega na presença do Senhor. Mas a gente vê toda essa maldade aí, e cabe a nós como igreja nos levantar em oração e dizer: Senhor, dá um basta, venha a tua justiça, destrói esses que estão aí, fazendo toda essa maldade. Bom, agora eu quero dizer o seguinte: a Bíblia nos ensina, nos mostra por quê que nós vemos a manifestação de toda essa maldade. Isso está lá em Efésios, não precisa abrir os versículos, tá? São versículos conhecidos. Efésios 6, capítulo 2, que fala assim: porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é espiritual. Por isso que a igreja precisa estar em oração. Por isso que cada situação da nossa vida, nós temos que apresentar em oração. Cada coisa que se levanta, apresentamos em oração. Porque a nossa luta não é contra essas coisas. Mas o que diz a palavra lá em Efésios? É contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra as forças espirituais do mal. É isso que domina o mundo. Principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Por isso que, além da gente poder nos alegrar com a obra da criação, nós também olhamos e vemos toda essa maldade do mundo. Porque o mundo é dominado por essa situação. Principados e potestades. As pessoas fazem pactos com o maligno para se enriquecer. Elas buscam o que tiver que buscar, todo o engano que tiver que buscar para se enriquecer. E assim, é um engano muito grande. Porque o que diferença faz a pessoa roubar alguns milhões ou bilhões e ter uma vida boa? Faz diferença? Faz, porque a gente sabe que dificuldade a gente está vivendo hoje, né? Faz diferença? Faz diferença. Hoje faz diferença. Amanhã, quando eu e essa pessoa fechar os seus olhos, parar de respirar, eu estarei com o Senhor. Você estará com o Senhor. Então aí faz diferença. Ou seja, o que adiantou a pessoa ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou as suas gerações, né? Os avós se foram, deixaram a herança roubada para os filhos roubaram um pouco mais e deixaram uma herança maior ainda para os netos. Essa herança ela passa de geração por geração. Mas quando findou, quando Deus diz assim, o limite da sua vida é aqui, você está destinado para encerrar a sua atividade aqui na terra, para bater o cartão de ponto, e encerrar o expediente no dia tal, na hora tal, acabou. Não tem mais o que fazer. Mas nós estaremos com o Senhor. Amém? Então nós vimos o primeiro lado, o outro lado. A maldade desse mundo, o reino desse mundo. Agora nós vamos ver o reino espiritual, o reino de Deus, o reino do Senhor aqui na terra, operando na nossa vida. Jesus, nós tivemos o estudo na semana passada, Jesus ele fez uma obra completa. Todas as coisas que nós iríamos necessitar foram cumpridas em Jesus. Como que foi? Pela sua morte lá na cruz, pelo sacrifício. Ali eu vou só citar assim algumas passagens, se você quiser saber mais detalhadamente, assiste de novo a mensagem da semana passada. Foi semana passada, né, Lê? Semana passada. Assiste lá de novo e junta com essa daqui. Jesus pagou por todos os pecados. Está lá, está pago. Ele fez um depósito. Para que serve? Para quem reivindicar. Você ouve a palavra e você crê no seu coração. Jesus, ele venceu todo o mal. Presta atenção nisso. Ele já venceu.
Mas o mal ele vai continuar, porque o mundo jaz no maligno. Mas aonde que o mal não vai alcançar? É na vida daquele que serve a Deus. Então ele venceu o mal. Ele venceu os principados, ele venceu as potestades. Eles vão se levantar contra nós, eles vão se levantar. Mas nós podemos dizer que nós temos a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele já nos garantiu a vitória. Irmãos, a maioria das pessoas é incapaz de ver a luta espiritual que se desenrola ao nosso redor. E nós passamos sem perceber. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Uma vez, um tempo atrás, não sei se 2 ou 3 anos atrás, eu tive esta visão num sonho do que acontece nessa área espiritual. Não sei se já contei aqui, se der tempo eu conto. Mas o Senhor mostrou para mim o que acontece. E é uma coisa terrível. E nós caminhamos em paz, em alegria, porque o Senhor está conosco. Então Jesus venceu o mal. Mas tem uma coisa, irmãos, que é maravilhosa. Jesus venceu a morte. Nós vimos também a semana passada. Ele venceu. A morte não tinha poder sobre ele. Sabe por quê? Volta lá na mensagem. Ele venceu a morte. E ele nos deu o direito de viver uma nova vida. Que era a dúvida de Simeão. Mas, Senhor, como é que pode nascer de novo? O homem pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Não, Simeão, não é isso. Eu estou dando a oportunidade de você viver uma nova vida espiritual. Não importa quantos anos você tenha, não importa qual a sua idade, não importa quais caminhos você andou, no dia que você se rende a Jesus, Ele abre a porta para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Entende isso? Ele fez isso. Mas como que acontece isso? Como que é o processo? Nós ouvimos a palavra, ou ouvimos um dia por nunca ter ouvido, ou já ouvimos desde pequeno em nossa casa, ouvimos a palavra, pela fé nós cremos que o perdão dos pecados, vencer o mal, vencer a morte, ter a nova vida, pela fé nós acreditamos que isso é para nós. É pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós ouvimos, nós cremos pela fé, e nós reconhecemos a obra de Jesus. Então nós decidimos andar por esse caminho, e passamos pelo processo. Passamos pelo batismo, e começamos a nossa caminhada. Já preguei sobre isso lá atrás, a respeito da caminhada. Então os irmãos percebem que tudo vai se encaixando. Começamos a caminhada. O que acontece? O Espírito Santo vem habitar na nossa vida. É aí que começa toda a diferença. É aí que há separação do reino deste mundo e do reino de Deus. Todos aqueles em que o Espírito Santo habita pertencem ao reino de Deus. Aleluia. O Espírito Santo vem habitar. E não é aquela coisa, mas eu pequei, o Espírito Santo foi embora. Não, não é isso não. A Bíblia nos fala claramente, se nós viemos a pecar, se nós viemos errar, nós temos um advogado junto ao Pai. O melhor advogado que se pode conhecer. Porque Ele conhece todas as coisas desde o princípio. Se acontecer alguma coisa, se nós tropeçarmos, se nós cairmos, nós temos o melhor advogado. E sabe mais uma coisa, irmãos? Coisa maravilhosa. Isso aqui não sei se você já ouviu falar. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu vou te falar agora. E se você achar interessante, guarda no seu coração. O nosso advogado é filho do juiz. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes o juiz chega assim com aquela coisa, a gente conhece, né?
O juiz chega, não quero saber. Mas o nosso advogado é filho do juiz. E ele vai chegar para o juiz e falar, olha, fui eu que derramei o sangue por ele. Fui eu que paguei o preço. Fui eu que rasguei a cédula, eu rasguei a acusação. Não tem mais nenhum processo contra nós lá, irmãos. Mas se tiver, o advogado é filho do juiz. Aleluia. Já ouviu isso alguma vez? Então você está ouvindo aqui. É uma benção. Então o Espírito Santo habita em nós. E pelo Espírito Santo, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor. E pelo Espírito Santo, nós dizemos e declaramos que Jesus é o Senhor. Então chegamos lá em 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. Bom, mas o que isso pode nos trazer de benefício ou alguma coisa assim? Para a gente entender, eu quero recorrer a alguns exemplos do passado. Para a gente ver como é importante nós podemos dizer Senhor Jesus. Quando nós dizemos Senhor Jesus, quer dizer que Ele está no comando e Ele controla todas as coisas. Em segundo lugar, quando nós dizemos Senhor Jesus, nós estamos dizendo que nós somos os servos. Eu sou servo, você é serva, e Ele é o Senhor. Então o servo faz a vontade do seu Senhor. O servo muitas vezes não entende a ordem do Senhor. Mas quem é o Senhor? É Ele. Quem é o servo? Somos nós. Nós não entendemos o que Deus está fazendo. Não tem problema. Ele é o Senhor. Uma coisa eu te garanto, Ele vai te abençoar. Mas só vai ter bênção na sua vida, na minha vida? Não. E é por isso que eu quero trazer alguns exemplos de pessoas no passado que serviam a Deus, que andavam nos caminhos do Senhor e quais as situações que eles enfrentaram. A primeira pessoa que eu quero trazer aqui é Abraão. Vou trazer 3 exemplos do Antigo Testamento só, mas existem muitos outros. Abraão, ele estava lá, tudo de bom, feliz, no lugar que ele estava. O Senhor vem e fala assim, Abraão, vem cá, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Que pedido mais estranho. Né? Vou pegar aqui o irmão Silva, né? Ô Silva, você vai ter que mudar de casa. Eu não sei para onde você vai, mas você vai ter que mudar de casa. Difícil. Banil, você vai ter que mudar de casa. Não sei para onde. Sai da sua casa, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tá bom, Senhor. Ele não é o Senhor? Ele é o Senhor. Faz as malas e vai. E aí o que aconteceu? Chegou lá, ele começou a olhar como é que era a situação, um negócio que é complicado. Ele obedeceu, mas começou as dificuldades, os problemas. Depois você pode ler lá, desde a chamada de Abraão, que dificuldades ele passou. Por 2 vezes, quase que ele perde a esposa. 2 vezes. Não perdeu por quê? Porque o Senhor estava com ele. Aquele que mandou, pensa nisso, irmãos. Aquele que deu a ordem, Ele é suficiente para abrir as portas e para guardar a nossa vida. Ele é o Senhor. Então Ele deu a ordem. Aí Ele vira para um lado, tem guerra. Ele vai e luta as guerras. Aí Ele sofre uma prova, olha, depois de ter nascido seu filho, olha, oferece seu filho em sacrifício. Foi uma vida fácil? Não foi. Não foi. Mas ele continuou em frente, por quê? Porque ele dizia assim, eu estou seguindo as ordens do meu Senhor. É fácil? Não é. Se a gente olhar todas as dificuldades que ele passou, talvez a gente desistisse.
Mas ele continua em frente. Vamos para Isaac. Isaac continua a jornada. Ele vai para um lugar que acontece. Maior seca. Não tem comida, não tem alimento. Não é para desistir? O que ele fez? Ele persistiu. Por quê? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aí ele vai lá com toda a boa vontade, procura água, encontra água, fica feliz da vida. Encontrei água para o meu rebanho, para a minha família, para a minha casa. Vai alguém lá e toma dele. E tampa todos os poços que ele abriu. Foi fácil? Não foi fácil. Aí quando começa a sua família, só tem problema. Os irmãos, problema com os irmãos, entre irmãos. Então, um problema familiar acontece com todo mundo. Mas o que ele fez? Ele continuou em frente, porque ele dizia, ele é o Senhor. E agora vamos em Jacó. Jacó nem preciso falar muito. Teve que fugir, saiu sem nada, foi lá, foi enganado, em todos os sentidos. O seu salário mudava, cada vez que ele tinha a oportunidade de ganhar um pouco mais, o salário mudava. É fácil passar por isso, irmãos. Pensa na sua vida. Você que trabalhou, você que está trabalhando, você está lá lutando, lutando, lutando. Aí chegou uma oportunidade, o seu salário vai melhorar. Aí vem assim, não vai ser mais assim não. Toda aquela expectativa que nós criamos é perdida, que você não, seu salário mudou agora. Ou vou fazer diferente ainda, nem salário você vai ter. E aí? O que eu faço? Eu paro, eu choro? Não, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, todas essas dificuldades, elas vêm sobre aqueles que servem a Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Elas vêm, não tem como. Mas ele continuou com a graça de Deus. Mas e para nós, como é que funciona? Mesma coisa. Mesma coisa. Quando nós olhamos os personagens bíblicos, aquilo que se passa em poucos versículos foram anos de vida, em que a pessoa teve que viver dia a dia. Ele ia dormir com problema e acordava com problema. Ele ia dormir com a guerra na sua porta e acordava com a guerra na sua porta. Ele ia dormir com o seu abastecimento de água e acordava sem a água. É dia a dia. Como é que está a nossa vida? Como é que nós temos caminhado? Está fácil? Não está. Uma outra pessoa, de 100 pessoas, você pega 2 que está bem. Não sei se estou exagerando ou não. Mas é dificuldade. Mas o que acontece? Nós temos um Senhor. E Ele está conosco. Jesus é o Senhor. A nossa vida está no seu controle. E é interessante, irmãos, que ele já avisou, né? Lá atrás, o Senhor Jesus já avisou. Ele fala, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você pega a Bíblia, vocês não são desse mundo, como eu também não sou. Mas vocês vão viver nesse mundo, porque eu vou usar a sua vida para que outros sejam alcançados. Você já pensou? Eu vou fazer uma ilustração aqui bem simplesinha. Já pensou se o Senhor nos desse a missão de nós ganharmos uma pessoa para Jesus? Olha, cada pessoa tem que ganhar uma pessoa para Jesus. Pode ser fácil, pode ser difícil. Tem pessoas que têm facilidade de levar a palavra. Mas ele pusesse uma condição assim. Olha, quando você ganhar essa pessoa para Jesus, você já não precisa viver mais nessa terra, eu já posso levar você embora. É uma coisa estranha, né? Mas não, ele nos deu essa oportunidade de falar para quantas pessoas nós pudermos falar. Por quê? Para que o reino cresça. Então ele nos permite viver nesse mundo, ele nos permite passar toda a dificuldade, ele nos permite viver uma porção de coisas, mas em todas elas, Ele
é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Ele sabe todas as coisas. E Ele já nos preveniu. Neste mundo tereis aflições. Mas, o quê? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão, se Jesus venceu, nós somos vencedores. Nós vencemos todas essas coisas. Ele já nos advertiu. Mas o que eu quero dizer aqui, em qualquer situação, precisamos seguir adiante. Está difícil para você? Fala consigo, com seu coração e com Deus. Está difícil? Vamos seguir adiante. Vamos ficar firme nessas coisas. Irmãos, é difícil a gente viver determinadas situações e dizer que está tudo bem. Mas está tudo bem. Está tudo bem, porque Ele é o Senhor. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o fim que Ele tem reservado para cada um de nós. Antes de eu falar a conclusão, que eu tenho alguns versículos para ler aqui, eu vou achar aqui, mas antes de eu falar a conclusão, que horas são? Só para eu ter uma ideia, irmãos. 11h12. Então dá para eu fazer isso sim. Eu só vou achar o versículo aqui. Já achei. Estava marcado aqui, estava aqui a fita amarela. Bom, irmãos, antes de eu falar a conclusão, como eu falei a respeito da visão que Deus me deu um dia, eu vou compartilhar com os irmãos. Alguém ficou curioso de saber qual foi a visão? Temos duas pessoas aqui. Eu vou compartilhar a visão, irmãos. Foi uma coisa muito real e eu creio. Se eu já contei, os irmãos ouçam aí e guardem no seu coração. Mas o Senhor mostrou no reino espiritual o que acontecia no reino espiritual, que os nossos olhos não veem. E o Senhor mostrou a minha vida e tudo que estava ao meu redor. E assim, era como se eu estivesse num lugar, vamos dizer aqui nesse lugar aqui. Estou aqui nesse ambiente aqui, e o que está acontecendo ao redor. Então eu estava dentro de um ambiente, e ao meu redor havia umas cercas muito grandes, muito fortes, umas cercas de ferro. E havia ao redor dessa cerca vários demônios, muitos demônios, ao redor dessa cerca. E eles queriam penetrar ali, para tentar alguma coisa contra mim. E uma coisa me chamou a atenção, isso que eu quero compartilhar com os irmãos, para a gente entender esse principados e potestades e poderes do mal. E eles tinham uma ordem de grandeza. Tinham os mais poderosos e os menos poderosos. A gente sabe que é assim. Mas o Senhor me mostrou em visão. E eles tinham uma ordem. Aí veio um e disse assim, eu vou lá. E ele foi, e lutou, e lutou, e lutou, e não conseguiu. E assim, a ordem de grandeza deles era representada por cores. Eu nunca vi isso. Era representada por cores. Então tinha de várias cores. Então tinha um de uma cor, outro de outra cor, tinha o vermelho, tinha o azul. E o pior de tudo era o preto. Era aquele que era o chefe deles. Mas eles tinham várias cores. E veio um, não tentou. Veio o outro, não tentou. Aí veio o principal. Ele falou, eu vou me levantar contra ele e eu vou vencer. E ele lutou, lutou, lutou. Ele não ultrapassou aquela barreira. Então o que eu entendi, irmãos? Aquela barreira é o Espírito Santo na nossa vida. É o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida que nos identifica nesse reino espiritual que nós somos de Jesus. Que nós pertencemos a Jesus. Então, nessa visão, eles tentaram e não conseguiram, não obtiveram êxito na sua jornada. Então, o principal deles reuniu todos eles e disse assim, nós vamos embora. Mas ele fez uma ameaça.
Ele falou assim: olha, eu vou fazer uma coisa. Nós não conseguimos se derrotar, mas nós vamos espalhar mentiras a seu respeito. Nós vamos espalhar muitas mentiras para que você venha ser uma pessoa desacreditada, para que você venha perecer, não pelo nosso esforço, mas pelas mentiras que nós vamos espalhar por aí. E nós vamos espalhar muitas delas. E eu falei, amém. Amém, irmãos, porque nós pertencemos à verdade. Nós somos daquele que é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, ainda que seja mentira, não importa, não vai pegar, irmãos. Pode inventar o que for. E o Senhor Jesus me deu essa visão, para eu saber o que estava acontecendo no reino espiritual. Nós não vemos essas coisas todos os dias. Nós vemos de vez em quando. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes eu começo a pregar alguma coisa aqui. Hoje eu quis contar essa visão. Eu já tinha contado isso aqui? Não. Não, né? Muitas vezes me vem isso na hora para falar, e eu quero falar alguma coisa, e eu fico pensando, mas se eu disser, pode ser que alguém que esteja já fraco fale, mas se ele vier contra mim, eu vou cair. Então, às vezes eu evito de falar. Mas eu quero falar hoje, para que você saiba que não importa qual seja o principado e a potestade, você pertence ao reino de Deus. Mas eu sou pequeno, eu não sei nada, não tem problema. O Espírito Santo está em você. Não há nenhum mal que tenha poder sobre a sua vida. Se acontecer alguma coisa, se vier alguma luta, se vier alguma dificuldade, é porque o Senhor, aquele que tem domínio, aquele que comanda a nossa vida, permite, e nós temos que entender e seguir adiante, porque a obra que Ele vai fazer no final é muito maior do que qualquer coisa que nós vimos ou sentimos ou experimentamos. Amém? Então vamos lá. Nós vamos ao final. O final vai se dividir em duas partes. A primeira delas, e eu vou ler esse texto, a primeira delas, para a gente entender totalmente isso, ela está registrada no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23. E eu vou ler, e você vai enxergar aqui qual é a condição que ele te colocou. Guarda aí, se você quiser em casa e ler de novo, e ir vendo todas as coisas, é nessa condição que Ele colocou a sua vida, creia nisso, amém? Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? Ele nos tirou, libertou, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas estas coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, olha só, a obra que Jesus fez na nossa vida, e que opera até o dia de hoje no seu coração, e aqui na sequência fala, ó, você precisa permanecer fiel. Eu vou ler aqui, depois eu volto lá. Se é que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, a sua missão de vida é ter fé e permanecer firme e caminhar seguindo as ordens de Jesus. O que ele faz aqui? Ele está nos preparando
para nos apresentar perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. Então essa é a primeira parte. Ele nos liberta da potestade das trevas. Ele nos liberta desse mundo de corrupção, desse mundo de maldade. Ele nos liberta de tudo aquilo que os nossos olhos não veem e que estão rodeando a nossa vida. E Ele nos leva para o reino do Seu Filho, aleluia. Então nós estamos aqui caminhando num mundo, como diz a palavra, um mundo tenebroso, mas nós estamos caminhando em vitória por Cristo Jesus. E vitória não é dinheiro na conta, vitória não é você não ter nenhum problema de saúde, vitória não é você não ter nenhuma dor, vitória é você pertencer ao Senhor, aleluia. Então eu posso dizer, você pode dizer, nós somos vitoriosos. Ah, mas veio isso, veio aquilo. Ele é o Senhor. O Espírito Santo nos faz dizer isso. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor. Seja qual for a situação, desabou, quebrou, desfez, caiu o raio, não seja. Ele é o Senhor, aleluia. E nós cantamos, Ele é o Senhor. Né? Não vou cantar porque não é minha área essa daqui. Muito bem, então essa é a primeira fase, Ele já nos libertou. E agora nós vamos ver a segunda fase e a conclusão de tudo isso. Voltamos lá em 1 Coríntios. Voltamos em 1 Coríntios, agora no capítulo 15. E vamos encerrar aqui. Só um momento. Voltamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 26. Diz assim, esta é a segunda fase. A primeira é você permanecer firme aqui. A segunda fase, então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Vou ler o 26 também. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então convém que Ele reine. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E nós vamos caminhando na graça, na direção do Espírito Santo. Até que chegue um tempo em que tudo será vencido. Todas as coisas. Quando você, a igreja do Senhor, chegar para a recepção nas bodas do Cordeiro. Porque aí não tem mais morte, não tem mais nada. Agora nós estamos sujeitos a ela. Quem é que, quando fica doente e vai fazer um exame, você não sabe o que você tem, não fica preocupado? A gente fica, seja qual for. Quem fez exame recentemente, agora, qualquer exame que foi no laboratório recentemente, essa semana, você vê alguém alegre lá? Feliz da vida? Não vê. Está todo mundo ali. A maioria no celular. Né? Mas passamos por isso, irmãos. A gente não sabe o que vem. Não sabe o que está registrado lá do nosso dia, da nossa hora, do nosso momento, dos nossos. Nós não sabemos. Quando ela chegar, o que acontece? Ele é o Senhor. Mas vai chegar um tempo que todo esse mal será vencido. E aqueles que viveram e se alegraram por pertencer ao reino de Deus, vão ter uma alegria eterna. Que ninguém vai poder tirar. Porque todos eles vão ser lançados no inferno, no lago de fogo, e o povo de Deus vai reinar para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Então é isso, irmãos. Declara isso. Declara com autoridade. Eu pertenço ao reino de Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor.
Ele é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. Ele é o Senhor. Declara isso. E você vai ver como essa paz que excede todo o entendimento vai entrar no seu coração. No momento tão difícil que você está vivendo, essa paz vai entrar no seu coração. E você vai dizer, puxa, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesta hora. Nós te agradecemos por esse momento, pela palavra que vem ao nosso coração, nos lembrando deste momento, nos lembrando, Senhor, que todas as coisas estão nas Tuas mãos. É bom nós podemos ter essa esperança no nosso coração. Isso nos faz caminhar debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder, debaixo da unção do Teu Espírito Santo. Confirma essa palavra no coração de cada um que ouviu. Confirma essa palavra no coração de cada um que vai ouvir, ó Deus, para que possa fortalecer esta vida, fortalecer esse coração. Em nome de Jesus, toda a situação que você está vivendo, toda a situação difícil que você está vivendo, eu peço agora, Senhor, estende as Tuas mãos para trazer o consolo, para trazer a resposta, para trazer a bênção em cada vida, em cada coração. Nós nos colocamos na Tua presença e te agradecemos. Nós te agradecemos porque, ainda que nossos olhos não veem, ainda que nós não possamos contemplar as coisas no reino espiritual, na verdade, os Teus anjos estão ao nosso redor. O Senhor sobre nós coloca a Sua mão, sobre a nossa vida, sobre a nossa testa, sobre o nosso corpo, está a marca do sangue do Senhor Jesus Cristo, semelhante àquela que foi colocada lá nas portas do povo de Israel que estava no Egito, e o destruidor não teve poder sobre eles, porque o sangue era a garantia da vida, o sangue era a garantia da bênção, o sangue era a garantia da salvação, e esse mesmo sangue de Jesus está sobre a nossa vida, está sobre a sua vida, e você pode caminhar neste mundo, e toda a obra das trevas vai cair por terra, porque o Senhor é quem está conosco, é Ele quem cuida da nossa vida, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos dirige. Em nome de Jesus eu peço que abençoe cada família desta igreja, Senhor. Abençoe cada lar, entra com providência, entra com cura, entra com libertação, Senhor. Coloca alegria em cada coração, para dizer, Jesus é o meu Senhor, e eu vou seguir adiante, não importa a situação. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pastor William.